A guerra está oficialmente declarada. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, que é um deputado de centro, ele fala isso abertamente, acaba de declarar guerra. E ele gravou um vídeo agora em resposta a esse porqueira do Lula. A guerra está oficialmente declarada. Lula, que fala tanto em paz, viaja pelo mundo falando que o mundo precisa de paz para não ter guerra, menos armas e mais livros, acaba de declarar guerra, só que não contra outro país. Lula declarou guerra contra os representantes eleitos do próprio país do qual ele é presidente. Isso mesmo, guerra no Congresso. Como Lula não conseguiu aprovar mais impostos contra o povo brasileiro, como o Congresso impediu que o decreto do Lula seguisse adiante, do IOF, e qualquer outra medida de mais impostos também serão barradas no Congresso, Lula vai acionar e já acionou o seu escritório despachante, que é o STF. Declarou guerra aberta ao Congresso agora, tá? E não só isso. Depois de falar que vai entrar no STF para considerar inconstitucional a medida de derrubar o seu decreto para aumentar impostos, Lula criou uma campanha dos ricos contra os pobres, basicamente dizendo que Lula apoia os pobres e o Congresso só quer saber dos ricos. E pegou muito mal. Ele acabou de soltar o primeiro míssil nessa guerra. PT dobra a aposta para aumentar a disputa de pobres contra ricos. Eu vou te mostrar o videozinho que o PT lançou. Vamos lá, é um minutinho só. No Brasil, quem vive de salário sempre carregou o maior peso dos impostos. É taxa no pão, no gás, na luz. A maioria dessas taxas criadas pelo próprio PT, tá? No remédio da avó. E até sobre a pouca renda. Já quem tá no topo, os super ricos, esses sempre pagam proporcionalmente bem menos. Só lembrando, os super ricos são os bancos que lucram mais do que nunca agora no governo Lula, tá? E os super ricos são os próprios deputados da esquerda. Justo é necessário, mas justiça também é. Por isso o governo Lula quer virar esse jogo com o novo IR, fazendo super ricos e sites de aposta pagarem mais. Sites de apostas que, na minha opinião, tinham que ser banidos e proibidos porque tá matando os pobres, endividando os pobres. Mas olha o que o Lula tá fazendo, vai usar o site de apostas para arrancar dinheiro dos pobres e depois cobrar impostos do site de apostas. Para investir em quem mais precisa. Taxação BBB dos bilionários, bancos e bets. Novo IR é justiça histórica, justiça de verdade. O que ele não fala é que nós da oposição, nós apoiamos a isenção do imposto de renda para quem ganha até 10 mil, tá? Não é de até 5 mil não, porque até 5 mil hoje uma família não sobrevive bem, é até 10 mil. Mostre que você tem inteligência, mas não é artificial. Lute por justiça, espalhe esse vídeo por aí. E aí eles chamam para uma manifestação para aumentar os impostos. O que eu estou mostrando nesse vídeo? O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, que é um deputado de centro, ele fala isso abertamente, ele está, neste momento, sendo uma das pessoas que tem mais bom senso ali dentro. Foi ele que articulou para derrubar o IOF, e ele gravou um vídeo agora em resposta a esse vídeo porqueira do Lula. Isso aqui é que tem que viralizar, vamos lá. Temos um Hugo especial para... O nome dele é Hugo Mota, aí ele tem um programa nas redes sociais dele que ele fala de Hugo, né? Que tem o Google e tem o Hugo. Temos um Hugo especial. Olha lá, Hugo de Hugo Mota, é a pegada dele. Para falar sobre o IOF e muitas outras coisas que falaram aqui em Brasília nessa última semana. E essa história de que o Congresso não olha para o povo, hein? Fake ou real? Fake! Primeiro, quem alimenta o nós contra eles acaba governando contra todos. Uma mensagem direta para o Lula. A Câmara dos Deputados, com 383 votos, de deputados de esquerda, de direita, decidiu derrubar um aumento de imposto sobre o IOF, um imposto que afeta toda a cadeia econômica. A polarização política no Brasil tem cansado muita gente e agora querem criar a polarização social. No mesmo dia em que derrubamos o aumento do IOF, aprovamos outras 3 medidas importantes para o nosso país. A primeira delas foi uma medida provisória que permite o investimento de 15 bilhões de reais em habitação no nosso
nosso país. Nessa mesma medida, incluímos a permissão para que o governo possa vender, leiloar, o excedente de petróleo, que ajudará o governo a arrecadar algo em torno de entre 15 e 20 bilhões de reais sem aumentar impostos. Aprovamos também o crédito consignado privado. Aprovamos um projeto de lei que garante a isenção do pagamento de imposto de renda para as pessoas que ganham até 2 salários mínimos. O governo diz que se sentiu traído e que foi pego de surpresa com a votação do IOF. Fake ou real? Fake! O capitão que vê o barco indo em direção ao iceberg e não avisa, não é leal, é cúmplice. Bom, olha só, nesse trecho é como se o Hugo Motta estivesse falando que o governo está levando o Brasil para um iceberg, vai afundar, vai destruir e ele não pode participar disso, entendeu? E nós avisamos ao governo que essa matéria do IOF teria muita dificuldade de ser aprovada no parlamento. O presidente de qualquer poder não pode servir a um partido, ele tem que servir ao seu país. E sobre o pessoal que falou na imprensa que você é morde e assopra? Real. Se uma ideia for ruim para o Brasil, eu vou morder. Mas se essa ideia for boa, eu vou assoprar para que ela possa se espalhar por todo o país. Ser de centro não é ter ausência de posição, é ter ausência de preconceito. E podem ter certeza, se uma ideia for boa, nós vamos defender e assoprar para que ela possa atingir todos os brasileiros e brasileiras. Bom, o Hugo Motta defendeu o certo, menos impostos, certo? A indústria, o setor privado do Brasil já não aguenta mais a carga tributária. A reação do governo é comprar uma guerra, diz que não vai sancionar o aumento do número de deputados e senadores. Eu sou contra, né? Por mim podia vetar, mas ao falar isso para o Congresso, ele está aumentando ainda mais a temperatura. E o Hugo Motta, acredite, ele não é um cara da briga, ele é um cara de tentar sempre achar uma solução para apaziguar, mas nem ele está aguentando mais ver o Lula levar o Brasil de frente para o iceberg que vai afundar a nação inteira. Então, eu deixo aqui parabéns ao presidente da Câmara dos Deputados, tomou a ação correta, chega de impostos. Nós não aceitaremos, não aprovaremos mais nenhum imposto novo. Se eu não me engano, até agora, foram 24 novos impostos desde que o Lula subiu ao poder, voltou à cena do crime. Se depender do Congresso, nenhum mais vai ser aprovado. Então fica aqui oficialmente, parabéns ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, por ter tomado a decisão correta. Agora, como ele sabe, se ele tomou uma ação contra a esquerda, ele virou fascista, extrema-direita, supremacista, racista e vai apanhar muito pela imprensa e pela esquerda. O que isso quer dizer? Sinal que ele está no caminho certo, nós estamos no caminho certo. Já virou rotina. Toda segunda-feira tem alguma bomba que destrói ainda mais a reputação, se é que a gente pode dizer que esse governo tem reputação, né? Do Lula e da sua organização criminosa. A sorte do Lula é que nos seus 2 primeiros mandatos não tinha internet. Então o mundo não sabia o que o Lula realmente falava, as mudanças que ele estava fazendo no Brasil. Porque o mundo só recebia as informações que a imprensa passava. Hoje, com a internet, o mundo está vendo e está em choque. Vamos lá. Lula é elogiado pelo líder do Hamas. Vice do Lula vai para o Irã para participar da posse do ditador do Irã, ao lado dos principais líderes de grupos terroristas do mundo. Lula fica do lado do invasor da Ucrânia, e o que acabou causando um problema muito grande com os Estados Unidos. Lula traz um narcoditador da Venezuela aqui para o Brasil com pompas de presidente democrático e fica do lado dele quando ele dá um golpe no seu país. Tudo isso pegou lá fora. E aí nós temos uma matéria que saiu no The Economist. The Economist é uma revista britânica que ela é tão forte lá quanto seria o Folha de São Paulo aqui no Brasil. Mas ela não é lida só no Reino Unido, tá? Ela é lida em toda a Europa. E a matéria que saiu no The Economist foi essa aqui. Presidente do Brasil perde influência no exterior e é impopular em casa. E aí a matéria é longa e eu vou pegar aqui agora o Poder 360 que destrinchou ela, né? Lula perdeu influência fora e é impopular no Brasil. A revista britânica afirma que o presidente brasileiro é pouco pragmático e que posicionamento sobre guerra Israel-Irã isola o país. Por quê? O Lula está sendo um dos únicos líderes de país democrático que está do lado do Irã. O Irã, que é o país terrorista, o país que é dominado por um grupo terrorista, tá? A matéria esculacha o cara, né? E tá falando que cada vez mais impopular no Brasil. Vamos lá. Para a publicação, o posicionamento do Brasil sobre a guerra entre Israel e Irã isolou o país de todas as outras democracias ocidentais e teve uma linguagem agressiva.
Em 22 de junho, Itamaraty condenou os ataques dos Estados Unidos ao país persa e declarou que a ofensiva representou uma violação à soberania. Para o Lula, um país dominado por um grupo terrorista é um país soberano. Um país onde a população é prisioneira, como Venezuela, Cuba, Irã, é um país soberano. Então essa é a soberania que eles querem para o país, para nós. O Brasil, a simpatia do Brasil com o Irã deve continuar entre 6 e 7 de julho, quando o BRICS, um grupo de 11 economias de mercados emergentes, incluindo o Brasil, China, Rússia e África do Sul, realiza sua cúpula anual no Rio de Janeiro. Só que tem um detalhe, tá? China e Rússia não virão. Os 2 principais países do BRICS não virão. Por quê? O presidente da Rússia, Putin, tem com mandado de prisão no Tribunal Penal Internacional. E a China não está muito feliz com o Brasil, né? Sem falar que a Rússia também está meio desanimada aí com o Lula, parece. O Irã, que se tornou integrante do BRICS em 2024, deve enviar uma delegação. O grupo é atualmente presidido pelo presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, conhecido como Lula. Originalmente ser um membro ofereceu ao Brasil uma plataforma para exercer influência global. Agora, faz o Brasil parecer cada vez mais hostil ao Ocidente. A economista disse que Lula não fez nenhum esforço para estreitar laços com os Estados Unidos desde que Donald Trump assumiu o poder. Mas como? Lula, acho que o The Economist esqueceu de falar que o Lula chamou o Donald Trump de nazista e fascista. O Brasil está se tornando um dos países mais isolados do mundo democrático, porque o mundo democrático vê o Brasil como aliado a terroristas e ditaduras. Não existe outro país democrático no mundo que declara apoio ao Irã como Lula está declarando. O Irã de hoje é a Alemanha nazista de 1930. Pior ainda, porque ela fomenta e financia grupos terroristas que arrancam a cabeça de criança pelo mundo. Mas está lá. Só que não foi só isso. The Economist é uma das mais lidas no Reino Unido. E o Wall Street Journal é a mais lida pelos investidores americanos. E olha o que saiu no Wall Street Journal. O Wall Street Journal expõe a aliança de Lula, da esquerda e das ditaduras da América Latina com o Irã. Lula, esquerda e ditaduras todas se unindo ao Irã. Colunista do Wall Street Journal afirmou que a teocracia do Oriente Médio continua sendo uma ameaça às Américas. Então vamos lá, o artigo. Em artigo publicado na edição desse domingo, 29, The Wall Street Journal, a colunista Mary Anastasia O'Grady, especialista em relações geopolíticas do continente americano, expõe as relações de países da América Latina governados pela esquerda, como o Brasil, e das ditaduras comunistas da Venezuela, Nicarágua e Cuba, com o Irã. Olha que vergonha! Nós estamos vendo o Brasil sendo noticiado nos 2 continentes, Europa e América, nos Estados Unidos, né, na América do Norte, como sendo um país que ajuda e apoia o grupo terrorista que sequestrou o Irã. É uma vergonha. Aí eu te falo, isso vai afastar investidor, porque isso é o Wall Street Journal. Esse é o jornal dos investidores. The Economist é o mais lido no Reino Unido, na Inglaterra. Falando basicamente, olha, a democracia no Brasil acabou, o país de lá está virando uma ditadura porque o presidente lá apoia ditaduras e apoia terroristas. Não tem como ficar pior que isso. Não tem nenhuma narrativa que eles usaram contra o Bolsonaro que chega perto da vergonha que nós estamos passando. E quem vai pagar o preço por isso, infelizmente, seremos nós, porque o investimento internacional cai, né? Ninguém quer investir num país que apoia a ditadura, nenhuma empresa em sã consciência vai colocar dinheiro em um país que apoia o Irã, a não ser, obviamente, não tem exceção, nenhuma empresa vai fazer isso. Parabéns para vocês que votaram nessa desgrama, nesse capeta desse Lula, viu? Você vai assistir esse vídeo agora, mas eu já quero te pedir um favor. Depois que você tiver assistido esse vídeo, não seja maldoso. Sabe aquela pessoa da sua família que votou no Lula, que é esquerdista, ou aquela pessoa do seu ambiente de trabalho, ou do seu grupo de futebol? Não humilha ela, não. Não zomba essa pessoa. Tá? Ela foi enganada. Imagina o tanto que deve ser ruim e humilhante para essa pessoa saber que ela votou, apoiou para colocar na presidência essa pessoa que agora está aumentando o número de pessoas que passam fome no Brasil, sendo que essa era a principal bandeira, não de campanha, mas da existência do Lula. Lula se tornou conhecido lá no início, quando ele falava que queria acabar com a fome. Lula fazia discursos chorando, dizendo que sentia pesar e o coração dele doía ao saber que tinha pessoas que passavam fome. Lula foi o cara
que logo no início do mandato dele disse isso aqui, ó. Eu penso que o dia de hoje é o dia da gente poder olhar fundo, Wellington, na cara dos nossos filhos, na cara de cada criança nesse país e dizer, até dia 31 de dezembro de 2026, nós vamos acabar com a fome nesse país. 31 de dezembro de 2026, nós vamos acabar com a fome nesse país. Esta é a bandeira existencial da esquerda e do Lula. Não é nem bandeira de campanha, é existencial. Vamos dar uma análise do que aconteceu deste vídeo para cá. Então vamos lá. Primeiro, Datafolha. Inflação faz 58% dos brasileiros comprarem menos alimento. 8 em cada 10 entrevistados disserem ter mudado hábitos de consumo devido à alta dos preços. Como sair menos para comer fora de casa e reduzir o consumo de água, luz e gás. Ou seja, mais pessoas passando fome. Mais de 80% do norte sofrem com exclusão alimentar elevada. Tá? Aqui a imprensa mudou o nome de fome para exclusão alimentar elevada, diz o boletim. Então ninguém morre mais não, é a exclusão de alma do corpo. No Nordeste são de 75,3%. Pacto contra a fome vê insegurança alimentar no Brasil como resultado da combinação de baixa renda e desigualdade territorial. 18 de junho de 2025. Outro dado. Agora, vamos para um dado relevante que chamou bastante atenção. Vamos lá. Olha isso aqui. Matéria de hoje. 32% acham que a picanha ficou muito mais cara. Agora presta atenção, muito mais cara. Aqui, entre os que acham que ficou mais alta e mais cara é 50%. Dos que acham que mais baixo ou muito mais baixo, 17%. Olha a população passando fome, mas tudo bem, Gustavo, picanha é picanha, né? Não poder comprar picanha, a pessoa pode comprar como é que é? Pescoço de galinha, pé de galinha e ovo, como disse o Lula, né? Mas agora, olha isso aqui. Percepção quanto ao preço dos produtos no supermercado depois que o presidente Lula voltou a governar o Brasil. Para 71,4%, os preços aumentaram. Ou seja, vamos traduzir. Para um povo que já era pobre, pega um governo que aumenta o preço dos produtos, esse povo come menos. Então nós temos menos pessoas comendo no Brasil, mais pessoas passando fome. Pesquisa, 71,4% acham que o preço do supermercado no governo subiram no governo Lula. Tá, agora tem essa aqui que é muito relevante também, essa daqui, ó. Paraná Pesquisas, 67% não acreditam na promessa picanha e cerveja. Antes era picanha e cerveja, depois passou pé de galinha, depois passou ovo, agora não é nada. Nós estamos aí com 71% da população que está tendo dificuldade de comprar comida, porque os preços subiram. E a promessa do Lula era qual? Todo mundo se lembra, né? Vamos ver essa matéria aqui. Que levanta o sinal amarelo lá no Palácio do Planalto. É sobre a popularidade de Lula em relação ao preço dos alimentos. Um levantamento do Instituto Paraná Pesquisas mostrou que mais de 70% dos brasileiros acham que os preços nos supermercados subiram com o governo Lula. Isso indica que muita gente sente que o custo de vida está mais alto, especialmente na hora de fazer compras. 71,4% mostraram acreditar que os preços aumentaram. Já 17,2% acham que os valores estão iguais. E a menor porção, 9,4%, disse que os preços caíram. Aqueles que não sabem, aqueles que não opinaram, são 2,1%. Parabéns aos envolvidos, sinceramente, pessoal. Então, aquela pessoa da sua família, às vezes é um jovem universitário, alguém que foi imbecilizado na juventude, não zomba dele não humilha essa pessoa, tenha compaixão. Não deve ser fácil para ele saber que colocou na presidência alguém que está fazendo o Brasil passar fome novamente. Não deve ser fácil para essa pessoa olhar no espelho, botar a cabeça no travesseiro, sabendo que está contribuindo com a miséria e com a fome de milhões de pessoas no país dele. Então ele já está sofrendo muito por dentro. Eu sei que ele pode até não mostrar isso, esconder isso muito bem, deve ser o que ele faz, mas não zombe, não seja maldoso. Traga para perto. Esse é o momento de explicar para essa pessoa esquerdista que ela foi enganada, doutrinada
que a mente dela foi deformada, mas ainda há salvação. Estamos aqui de braços abertos para poder receber todas essas pessoas. E lembre-se, a maioria das pessoas hoje que brigam com o Lula são ex-esquerdistas que descobriram que foram enganados. Na verdade, os maiores guerreiros contra a esquerda hoje no mundo são ex-esquerdistas. Donald Trump foi um ex-esquerdista, Elon Musk tomou o sol, Ronald Reagan, Alexandre Garcia, Olavo de Carvalho, são ex-esquerdistas. Eu, na minha adolescência, era um imbecil completo e achava que o Lula veio para acabar com a pobreza e com a fome. E hoje eu sou um dos principais guerreiros contra essa legião de capeta que tem por aí. Então vamos trazer esse pessoal para perto, esse é o momento mais oportuno. O Lula veio nesse 3.0, nesse terceiro mandato, justamente para acabar com ele mesmo, com o PT e com a esquerda. A gente só precisa dar uma força. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.